Olá, tudo bem? Geraldo Augusto do Você Tem Acesso. Paz. Vamos a mais um vídeo da nossa série Crescer Espiritualmente com Princípios Bíblicos. Vamos lá? Hoje vamos falar sobre o livro de Josué. Bom, agora aqui na tela do computador, vamos aprender um pouco mais sobre esses princípios em Josué. Se você já está acompanhando a série de vídeos, se já está por dentro daquilo que vamos estudar, mas se esse é o primeiro vídeo da série que você assiste, deixa eu rapidamente te dizer o que nós vamos estudar. Nós vamos estudar são verdades em ação, né? São princípios, né? Fundamentos e ensinos que devemos praticar na nossa caminhada cristã, né? Esses são ensinamentos que nós encontramos na Bíblia de Estudo do Plenitude, ok? Então são verdades que nos convocam a tomar alguma ação na nossa caminhada cristã. Bom, aqui em Josué, os primeiros fundamentos e ensinos que eu quero compartilhar com você são passos para conhecer Deus e seus caminhos. Josué mostra muito sobre como Deus responde às vidas piedosas. Provérbios 16:7 diz: sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Josué revela muitos benefícios de conhecer os caminhos de Deus com homens cujos caminhos o agradam. Josué 2, de 8 a 11. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e também o que fizestes aos dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estava além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E aí, pula mais alguns versículos no 24. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Josué 3:7. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Só para você entender o contexto, aqui nós lemos, quando nós lemos que foi ela ter com eles, né, ao eirado, né, antes que eles se deitassem, e fala como o coração dos moradores da cidade estão desmaiados, na verdade está falando de Jericó, cidade de Jericó, e quem está falando com os espias é Raabe, né? Ela mostrando o quanto o povo da cidade de Jericó ficou amedrontado, né? Em saber o poderio do Senhor, né? Do Deus do povo de Israel. Né? Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíste do Egito, e também que fizeste aos dois reis dos amorreus, né? Que eles venceram em guerra. Então o coração deles desmaiou, né? E aí no final ela reconhece, né, que Deus é o Deus em cima dos céus e embaixo na terra. E aí os espias, quando retornaram, disseram a Josué: certamente nos deu toda esta terra nas nossas mãos e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Né? Foi a percepção deles, até com esse testemunho nessa declaração de Raabe para eles. Depois, quando Deus então abre o rio, né, faz o povo passar, atravessar o rio Jordão, né, àquela época, o Senhor então declara a Josué que a partir daquele momento, né, daquele dia, ele começaria
a engrandecer o Josué perante os olhos de todo Israel, para que eles soubessem que ele era um escolhido de Deus, né? Assim como Moisés era. Porque o povo, após a morte de Moisés, tinha muita desconfiança de que se realmente Josué, por mais que ele tivesse acompanhado que Josué servia a Moisés, a Bíblia declara isso, né? Que Josué era servo, servia a Moisés, né, nas atividades. E eles tinham dúvida, né? Depois do grande líder que foi Moisés, depois da grande tarefa que eles teriam de conquistar a terra, né, de atravessar o rio, conquistar a terra, eles temiam que Josué não estivesse à altura, né, daquela liderança que foi de Moisés. E é bem provável, né, que Josué tivesse com bastante medo. É por isso que Deus falar para ele se esforçar e ter bom ânimo, né? Somente ele deveria cumprir, ser obediente à palavra de Deus. Então, esse texto aqui de Josué 3,7 se refere a isso, né? Então, o que nós podemos aplicar disso para a nossa vida? Que devemos esperar a ajuda de Deus quando nós seguirmos a sua palavra em direção do Espírito quando seus caminhos o agradarem. Então, se nós seguimos a palavra de Deus, né, e vamos na direção do Espírito, né, quando o que nós fazemos agrada a Deus, então nós temos a ajuda do Senhor. E isso nós precisamos esperar, confiar que ela virá. Josué 4, 19 e 22. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês e acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão. Levantou-as Josué em coluna em Gilgal, e disse aos filhos de Israel: quando no futuro os vossos filhos perguntarem aos seus pais, dizendo: que significam estas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão. Depois continua 23 e 24. Porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasses como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, o qual secou perante nós até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais o Senhor vosso Deus todos os dias. Então era um momento de que aquelas pedras, né, após a passada pelo a travessia, né, do Jordão, o Senhor deu direção a que fossem levantadas pedras, né, 12 pedras, né, tiradas do Jordão, uma representando cada tribo, cada um representando uma tribo, levantadas em coluna ali em Gilgal, para quê? Para que fossem um memorial, né? Para que quando os filhos perguntassem no futuro, ficassem como um memorial daquilo que Deus havia feito através deles, né, a eles, né, e também para que todos os povos conhecessem que a mão do Senhor é forte, né? O que nós podemos aprender com isso, aplicar para isso? Nós precisamos saber que nós não encontraremos obstáculos com os quais Deus não pode lidar com e através de nós para superar. Então ali ficou demonstrado, né, com aquele testemunho, né, com aquele altar de testemunho, aquele memorial, ficava notório que Deus não encontra obstáculos, nem mar, né, fechado, nem rio, Deus não encontraria, nem muralhas, né, depois, Deus não encontraria obstáculos com os quais ele não pudesse lidar em nós e através de nós para que pudéssemos superar. Então nós vamos conseguir superar os obstáculos, superar as dificuldades, superar as barreiras, porque Deus, para ele, não encontra, né? Ele não tem esses obstáculos. Né? Nós não encontraremos obstáculos que Deus não pode lidar. Né? Precisamos confiar nisso. Não importa a dificuldade que você esteja passando no momento
desse estudo que você está assistindo. O mais importante é você saber que nosso Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Eterno, ele tem poder para que você consiga superar essas dificuldades. Né? Josué 21, 45. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falar na casa de Israel. Tudo se cumpriu. Isso aqui é muito lindo. Tudo se cumpriu e nenhuma promessa falhou. Né? Do que o Senhor falou. Tudo se cumpriu. Josué 23, 14. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, ou seja, eu vou morrer. E vós bem sabeis de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Isso é maravilhoso, né? É algo maravilhoso saber que nada que Deus havia prometido ao povo falhou, tudo se cumpriu. Então, apoie-se na confiança de que Deus nunca falhará ao cumprir suas promessas com você, quando seus caminhos o agradam. É interessante que eu sempre gosto de citar aos aniversariantes, né, quando eu vou parabenizá-los, eu falo assim, falo ou oro assim, né, dependendo da situação, que os seus sonhos estejam alinhados aos propósitos de Deus e assim se realizem. Então, quando os seus sonhos, os seus caminhos agradarem ao Senhor, porque estão alinhados ao propósito, né? Digamos que aqui estão os seus sonhos e aqui estão os propósitos de Deus. Então, os seus sonhos, eles são essa linha horizontal. Os propósitos de Deus são essa curva aqui. Então, se Deus quer que você faça essa curva e você quer fazer essa linha, né? Seria reta, né? Mas eu não consegui dizer que é reta, nessa linha não curva, né? Isso está agradando a Deus? Não. Mas se a vontade de Deus é essa, e você faz isso aqui, deixa eu alterar a cor, e você faz isso aqui, você procura andar conforme a vontade de Deus, né? Quando os seus caminhos se agradam ao Senhor, o que vai acontecer? Ele vai cumprir as promessas que estabeleceu a você, que ele fez a você. Vamos lá. Quero compartilhar também, já falamos de passos de conhecer Deus e seus caminhos, vamos agora falar de passos para uma devoção dinâmica. Josué continua a invocar o povo de Deus para se devotar completamente ao Senhor. Numa época em que tantas pessoas seguem o Senhor com devoção parcial, deixa eu voltar aqui para o vermelho, com devoção parcial, Josué e Caleb, o qual perseverara em seguir o Senhor, fornece exemplos desafiadores sobre a vida que Deus honra. Josué 9, 3 a 5. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram se fingir embaixadores, e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho, velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Então, os moradores de Gibeão, os gibeonitas, usaram de estratagema, né, contra o povo de Israel. E aí, versículos 14 a 16. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué consolidou os pais e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento,
Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Por quê? Essa história dos gibeonitas, infelizmente, até acaba acontecendo nos dias de hoje, né? Quando pessoas fingem-se serem necessitadas, né? E vão até muitas vezes as igrejas, as congregações pedindo algum apoio, alguma ajuda, contam uma história, né? Se fazem de muito sofridos e se você vai ver a vida da pessoa, não é nada daquilo, né? E aconteceu isso com o povo de Israel. O povo de Israel foi enganado, Josué foi enganado pelos gibeonitas que, com medo por saberem que Jericó e Ai haviam sido destruídas, vencidas, derrotadas, então eles usaram de estratégia, estratagema, maquinaram um plano de se fingirem necessitados, que estavam vindo de muito distante. Então eles na verdade moravam há 3 dias, né? Moravam a uma distância muito curta, né? Do povo de Israel, né? Uma distância muito curta. E na verdade eles fingiram que haviam passado um tempo muito grande de travessia, que vieram de muito longe, né? Fingiram embaixadores, levavam sacos velhos, né? Odres de vinhos velhos, rotos, né? Consertados, né? Rasgados, pés e nos pés sandálias velhas e remendadas, roupas velhas, né? Pão bolorento, seco e bolorento, né? Para dizer que é um pão antigo, que já estragou, quando na verdade eles eram um povo que morava ali próximo. E aí Josué fez o quê? Deu paz a eles e fez com eles aliança de te conservarem por toda a vida. Né? E os líderes, né, das tribos, os príncipes na congregação, lhe prestaram juramento. Ficou estabelecido isso. Israel descobre, né, a verdade depois de uns dias e por fazer o que já haviam jurado, feito aliança, não poderiam matá-los, derrotá-los, vencê-los. Então os colocaram para servir, né, colocaram os gibeonitas para servirem dentro do arraial do acampamento. Só que um grande detalhe é que lá na frente Saul, em dado momento, ele decide, porque por situações ali, mata os gibeonitas e vem um juízo, né? Vem uma consequência dessa atitude dele. E, na verdade, trazendo um período muito ruim para o país, para Israel. Um período de, de seca, né, por consequência de fome. E o que acaba acontecendo? Aquilo ali precisava ser cessado, né? Aquele mal precisava ser cessado, porque havia uma aliança sendo estabelecida lá atrás por Josué e Saul infringiu essa aliança com os gibeonitas. Então, lá na frente, depois, com Davi, né, Davi precisou reverter daquilo acontecido. Então, familiares, né, descendentes de Saul, então passam. Vamos cortar aqui, editar, cortar os slides 14 e 15 e regravá-los, editando. Josué 9, 3 a 5. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema. Olha só isso. Usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre seus jumentos e odres de vinho velhos e consertados, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para um caminho era seco e bolorento. Então, aqui os moradores de Gibeão, os gibeonitas, eles temendo, né, o que Josué havia feito com Jericó e Ai, destruído, vencido as cidades, eles usaram de uma estratégia com fingimento, né, se fazendo passar por pessoas que moravam muito distantes,
E aí eles levaram sacos velhos, odres de vinho velhos, rasgados e consertados, sandálias velhas e remendadas, roupas velhas, né? E um pão seco e bolorento. Para quê? Para fingir que eles estavam vindo de muito, muito distante, para Josué se compadecer deles. E aí eles estabelecerem uma aliança, se entregarem e não serem destruídos. Aí, alguns versículos à frente, versículo 14, então os israelitas tomaram da provisão e fizeram o quê? Não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida. Fez aliança. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Então, depois, eles descobriram a verdade. Israel descobriu. Mas por não terem pedido conselho ao Senhor, estabeleceram a aliança. E isso foi prejudicial ao povo. Né? O povo, então, de Josué, né, decide poupar aos gibeonitas por essa aliança e depois de descoberta essa estratagema, né, essa maquinação deles, eles são colocados então como servos do povo de Israel no arraial, no acampamento. Só que muitos anos depois, Saul, despertado talvez por um sentimento nacionalista, mas em desobediência mais uma vez a Deus, né, porque foi estabelecida essa aliança a partir de Josué, ele decide então matar os gibeonitas, exterminá-los, né? A Bíblia diz, se formos pegar lá no original, o verbo significa, tem o sentido de acabar com, né, de exterminar, colocar fim aos gibeonitas. E a partir daí foi estabelecido um período de 3 anos de fome em Israel. Davi então, tomando ciência daquilo que estava acontecendo, né, porque foi uma consequência da decisão de Saul de exterminar os gibeonitas. Então Davi ele precisava, né, cessar aquilo, né, não só por uma base legal, né, de algo que foi feita sem uma justificativa fundamentada e plausível de Saul, mas principalmente pela aliança que havia sido estabelecida entre o povo de Israel e os gibeonitas lá atrás em Josué. Né? Então, é, é, aí tem a forma de cessar, os descendentes de Saul são então entregues para serem mortos, e a partir dali o período de fome cessa sobre Israel. E aí, hoje em dia, nós vemos também muito isso. Nós vemos pessoas que se fingem, né? Pessoas que fingem, usam de estratégias, né, de fingimento, usam roupas velhas, contam uma história de dificuldade só para se aproveitarem de nós, né? E muitas vezes até pessoas vão até as igrejas, as congregações, contam uma história de dificuldade, de uma situação complicada, né? Fazem cara de coitados, e na verdade não. Só estão ali atrás do dinheiro, né? Só para poder ter o dinheiro, né? E alguns, né, chamam, hoje em dia usam até de código, né? Ó, não atende isso aí não, porque isso aí eu já sei, isso aí é um gibeonita, né? Pessoas usam, os irmãos às vezes usam em algumas igrejas esse código, né? Para que não caíssem, né? Na enganação, no fingimento. Né? E aí tem a contradição, que eu não quero entrar aqui, se tem que ajudar, quem chega e pede, se não ajuda, não é o caso. Né? Mas o que nós precisamos entender disso?
que nós devemos procurar o Senhor através de orações para cada decisão que nós vamos tomar. E saber que nós não podemos tomar boas decisões sem a palavra e o Espírito de Deus. Não tem como nós decidirmos coisas para as nossas vidas, para a nossa família, para o nosso chamado, para o nosso ministério, para a nossa vida profissional, né, para os nossos negócios. Não tem como tomarmos boas decisões se nós não formos guiados pela palavra e pelo Espírito de Deus, se nós consultarmos ao Senhor, se perguntarmos ao Senhor. Precisamos buscar o Senhor para que cada decisão nossa seja uma boa decisão. Amém? Isso é muito importante de nós entendermos. Josué 14, 8 a 9 e versículo 14 depois. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Portanto, Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseveraram em seguir o Senhor, Deus de Israel. Então, siga a Deus de todo o coração e seja devoto a Ele. Ao fazê-lo, você receberá uma rica herança. Então, Caleb foi assim. Caleb e Josué se mantiveram com o coração firme. E Caleb, por ter perseverado em seguir ao Senhor, né, então ele recebeu como promessa, né, de que ele receberia a parte dele, a herança dele. Então, Hebron passou a ser de Caleb, né, em herança até o dia de hoje, né, na data que foi escrito o texto de Josué. Os que perseveraram em seguir o Senhor. Então, ele perseverou em seguir ao Senhor, foi fiel e constante, né, devoto ao Senhor de todo o seu coração. Então, nós precisamos viver isso. Josué 22, 5 e 23, 6. Tendo cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, que ameis o Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardareis os seus mandamentos, e vos achegueis a ele, e o servais de todo o coração e de toda a vossa alma. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita e nem para a esquerda. Então nós precisamos sermos fiéis, cuidadosos, para aplicar toda a palavra de Deus, toda a palavra em algumas partes da nossa vida, né? Na vida espiritual e na família não, na família sim, na vida profissional não, né? Na vida profissional, na vida familiar, mas na vida financeira não, não, é em toda a nossa vida. Siga-o com todo o seu coração e alma. Então precisamos ser fiéis, cuidadosos para cumprir, aplicar a palavra, aplicar a palavra. É por isso que esses vídeos estão sendo gravados, para que você aprenda ensinamentos, fundamentos para o seu crescimento espiritual, só para você adquirir conhecimento. Não, o conhecimento ele só se torna útil, né? Só se torna sabedoria quando ele é aplicado, quando ele é praticado. Por exemplo, esse vídeo ele é uma informação. O vídeo é uma informação que nesse momento, enquanto você assiste, se torna um conhecimento. E esse conhecimento que você está adquirindo nesse momento, está se formando em conhecimento, em uma informação que você está adquirindo agora, assistindo ao vídeo, só vai ser útil quando você aplicar. E quando você aplicar, né? Então você aplica, se torna sabedoria. Sabedoria. Não ria,
do garrancho, que eu estou usando aqui o mouse para escrever. Então, a informação você aprende, assimila, adquire, né? Você aprende, né? E o conhecimento, quando é aplicado, a informação aprende, se torna conhecimento, e quando você aplica, quando você pratica, se torna então sabedoria, ok? Então assim você está aplicando a palavra assistindo a esse vídeo e com certeza você vai colocar em prática, não é verdade? Vamos lá. Diretrizes para crescer em piedade. Crescer em santidade através do conhecimento e aplicação. Então, é conhecimento, falando de novo, e a aplicação da palavra de Deus é um tema recorrente em Josué. Conhece e aplica, conhece e aplica, conhece e aplica. Fundamentos e ensinos, né, do texto, o que? Fundamentos e ensinos do texto para a aplicação da palavra. Sempre assim. Não basta apenas conhecer a palavra de Deus. Precisamos conhecer muito bem a palavra de Deus. Para quê? Para guardar? Só para a gente ensinar, né? Mesma coisa eu aqui. Eu eu tô com essa informação, eu tô te ensinando. Mas adianta eu te ensinar e não aplicar? Não. Eu mesmo preciso aplicá-la nas situações da minha vida. Você está aprendendo aqui, vai ser uma bênção se você compartilhar esse conhecimento. Faça isso sim, mas você precisa aplicar nas situações da sua vida. Então, Deus promete que esse tipo de fidelidade à sua palavra resultará em uma vida próspera e de sucesso. Josué 1, 7 e 8. Então, somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de segundo toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cessa de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenha. Para que eu tenho que meditar na palavra de Deus, hein? Para que eu tenho que ler a palavra, meditar, pensar? Né? Para que serve isso? Para que eu tenha cuidado de fazer, segundo tudo quanto nela está escrito. Então farás prosperar teu caminho e serás bem-sucedido. Então, é a prática da palavra que eu meditei nela dia e noite, faz com que eu tenha meus caminhos prósperos e eu seja bem-sucedido. Entendeu? Então, pratique a memorização e meditação da Escritura. Memorização e meditação da Escritura. Depois, determine de antemão colocá-lo em prática. E isso garante sucesso. Então, eu primeiro memorizo, eu depois medito, meditando, tudo terminado, a colocar em prática. E isso vai me garantir o sucesso. Então, é o M de memorização, M de meditação, P de prática, me leva ao sucesso. MMPS, memorização, meditação, prática, me dá o sucesso. MMPS. Então, muito importante. Mas eu só consigo meditar naquilo que eu memorizei. Como é que eu vou meditar, refletir em algo que não está na minha mente? Né? Eu só posso meditar, pensar, refletir naquilo que está na minha mente, aquilo que está na minha memória. Ok? E só pode estar na minha memória se o quê? Se eu ler. Então, na verdade, talvez tenha até que um L antes de leitura. Então,
A palavra de Deus, eu leio, eu memorizo, eu medito, eu pratico e tenho sucesso. LMMPS. Leitura, memorização, meditação, prática, sucesso. LMMPS. E existem, depois talvez eu grave um vídeo falando sobre 4 etapas do conhecimento cristão. Né? Deuteronômio, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia, Deuteronômio 5, quando Moisés ele vai declarar os 10 mandamentos mais uma vez, vai repetir, né, os 10 mandamentos ao povo. Então Moisés, ele fala, diz a Bíblia assim, Deuteronômio 5:1. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: Ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis e nos cumprires. Então, ouvi, 1, aprendais, 2, cuideis, 3, e o guardar, né? E cumprir, 4. Então, nessas 4 etapas, eu ouço, então eu preciso ouvir, perdão, eu preciso ouvir, eu preciso, perdão, aprender, eu preciso aprender, eu preciso guardar, e depois que eu guardo, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar em prática, eu preciso cumprir. Preciso cumprir. Então, ouço, aprendo, guardo e cumpro. E isso eu preciso ler e ouvir a palavra, memorizá-la para que eu possa meditá-la, né? E eu faço isso quando eu guardo, né? A meditação me leva a guardar, e feito isso, eu vou colocá-la em prática, eu vou cumpri-la. Então, é muito importante para nós. Princípios para uma vida sábia. A boa teologia deve sempre direcionar a maneira como vivemos. Conhecer a palavra de Deus, mas não saber como aplicá-la, é tolice e futilidade. De novo, está falando em conhecer a palavra para praticar. É exatamente isso. Josué nos ajuda a aplicar fielmente o que conhecemos a respeito da palavra de Deus. Josué 1, 6-7 e 9. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob o juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e corajoso, para teres o cuidado de quem? De fazer segundo o quê? Segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então, precisamos confiar na força e na sabedoria de Deus, não na nossa própria força e sabedoria. Ok? Permita que a presença fiel de Deus lhe dê coragem. A presença que não muda, a presença fiel de Deus lhe dê coragem. Saiba que a promessa de Jesus de sempre estar com você lhe manterá afastado do terror e do desânimo. Lembra a promessa de Mateus 28, né? Estareis convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Quando nós irmos fazermos discípulos, ensinando a guardar todas as coisas, batizando-os, né? Então,
Por consequência, o Senhor vai estar conosco. E isso vai nos manter afastados do terror e do desânimo. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitam os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Não expulsaram os cananeus. Josué 15:63. Não expulsaram os cananeus que habitavam em Gezer. Assim habitam eles no meio dos efraimitas até o dia de hoje, porém sujeitos a trabalhos forçados. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, enquanto os cananeus persistiam em habitar essa terra. Não puderam expulsar, não expulsaram, não puderam expulsar. Então não confie em sua própria força e sabedoria quando estiver lidando com o pecado. Assim como o exemplo do povo de Israel, que não pôde expulsar, por eles mesmos aquele povo ali, permitiram, não expulsaram, não fizeram, foram se acomodando, nós devemos não fazer assim, de tentar na nossa própria força lidar com o pecado. Não vai dar ruim, vai dar problema, nós não vamos conseguir. Esteja certo de que sem a ajuda de Deus, você não terá sucesso. Não confie em sua própria força. Amém? E aí? Você aprendeu com esses princípios na palavra de Deus para o teu crescimento espiritual? Eu espero que sim. Eu espero que eu possa ter te abençoado, tá? Eu quero te entregar 2 presentes. O primeiro presente são os slides que eu usei nesse vídeo. E o segundo presente é um guia de 3 passos simples, mas poderosos, que vão te ajudar a aquecer a tua vida espiritual. Em que passos que todos nós deveríamos saber e praticá-los. Tudo bem? Agora eu quero te pedir um favor. Eu quero te pedir que você possa compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Por quê? Porque como são princípios na palavra de Deus para crescimento espiritual, é muito importante que essas verdades do reino de Deus elas sejam propagadas ao máximo de pessoas possível, tá certo? Posso contar com você nessa lição? Vamos juntos? Tá bom? Se você gostou também, dá um joinha, isso vai me fazer entender que você gostou desse vídeo. Se você não gostou, eu chamo de joinha ao contrário, o dislike, que eu também vou entender que você não foi abençoado com esse vídeo. Deixe o seu comentário aqui abaixo, nos comentários, e você também pode se inscrever no canal. Você pode se inscrever no canal aqui, tá bom? E quando você se inscrever no canal, não esqueça de você clicar na engrenagem que aparece e selecionar a opção de ser notificado dos próximos vídeos, porque assim que eu publicar novo vídeo aqui no canal, você vai ser avisado, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso. Até o próximo vídeo.